Vá, atrevida, se atreve, vive a vida, resgata o desejo, aquilo que é seu, só seu, aquilo que você guardou quando se condicionou, aquilo que você nem ousou querer por se distrair tanto tentando pertencer. Vá, ainda dá tempo de recolher suas partes, fazer da vida sua arte, traçar limites, abrir espaço para o sentir, não se deixar definir. Siga as pegadas que se apagaram, elas ainda estão aí, dentro de ti. Vá, se atreve, ainda dá tempo de ousar ser inteiramente você. Me conta, você está sendo fiel a si mesma hoje? Você tem coragem de viver a sua verdade? De ser fiel à sua essência, aos seus desejos, ao que pulsa aí dentro de você? Por que será que a gente se trai tanto ao longo da vida? E qual que é o preço que a gente paga por isso? Seja bem-vinda ao Entre Surtos e Sonhos. Eu sou a Renata Stuart, comunicadora, escritora e mentora de mulheres. E esse é meu podcast para quem sabe que viver dá trabalho, mas é delicioso e sempre vale a pena seguir. E no papo de hoje eu quero falar um pouco sobre como que a gente, mesmo sem perceber, se abandona tanto ao longo da vida. Quero falar alguns exemplos aqui de como que a gente faz isso e o que que isso gera dentro da gente. E quem sabe traçar aí alguns caminhos para a gente poder se reconectar, se escutar mais e bancar quem a gente é. Então já pega seu cafezinho aí, o seu chá, se puder, ou só abre o seu coração para essa pausa aqui junto comigo. Bora! Bom, então para começar esse bate-papo aqui, eu vou tentar elaborar a resposta para a seguinte pergunta: quando que a gente se trai e por que que a gente faz isso? Bom, a gente se trai de várias formas ao longo da vida, né? A gente se trai toda vez que a gente deixa de se ouvir, de se priorizar, de se respeitar. Toda vez que a gente silencia o que está sentindo por medo de desagradar. Quando a gente silencia desejos, vontades, anseios por mudanças, por medo do que os outros vão pensar. Quando a gente se diminui para caber em lugares que são apertados demais, quando a gente permanece em locais e relações que nos doem, que nos adoecem, quando a gente fica buscando atender as expectativas dos outros ou tentando se moldar para poder se encaixar num ideal de vida ali que venderam pra gente. E isso acontece porque nós temos uma necessidade profunda de conexão, nós somos seres sociais, então a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer pertencer. Todo mamífero tem isso, essa busca por conexão. E também, né, a gente carrega muitas vezes traumas, então, como por exemplo o medo de rejeição, ou vivências que nos ensinaram que é melhor eu me adaptar do que eu me mostrar por inteiro. Aquele medo de que se eu me mostrar por inteiro, não vão me aceitar, então é melhor eu me adaptar. E aí, nessa busca por pertencer, por se encaixar, a gente acaba se traindo. Então, além dessas questões biológicas ou psicológicas, digamos assim, tem também um contexto maior, um contexto cultural, né? A gente vive numa sociedade que tem muito a ganhar se a gente estiver desconectada de quem a gente é. Então, quanto mais afastada a gente estiver da nossa intuição, dos nossos desejos mais profundos, mais fácil é para a gente se encaixar em certos papéis prontos. O papel da filha que só agrada, da mulher que serve, da profissional que não reclama, da mãe perfeita. Então a gente vai se moldando ali para poder se encaixar em certos papéis, em certas regras. E desde pequena a gente aprende que para a gente ser completa a gente tem que encontrar alguém, então a gente vai e quer se encaixar nisso e se distrai nessa busca para ter alguém. E a gente aprende que a gente tem que adaptar a nossa aparência, o nosso corpo para atingir certos padrões inalcançáveis. A gente aprende que as mulheres são rivais e isso nos afasta umas das outras, né, para a gente não descobrir a nossa potência juntas. A gente aprende que a gente tem mais valor quando a gente produz mais. A gente aprende que mulher forte é aquela que dá conta de tudo, sem falha e sem pausa. E sem falar nas diversas mensagens, né, que reforçam que ser boa é ser obediente, é ser silenciosa, compreensiva, conveniente. Então a gente vai se adaptando para poder cumprir essas funções. Só que nisso a gente acaba se afastando do nosso centro, a gente acaba
não acessando quem a gente é em essência, não acessando quem a gente é para além dessas funções. E qual que é o preço que a gente paga? A gente muitas vezes nem sabe conscientemente que está se traindo, a gente às vezes até sabe lá no fundo, mas finge que não está percebendo e vai vivendo, vai levando, mas o nosso corpo sente, a nossa alma sente. Então é uma respiração que fica mais curta, o brilho vai diminuindo, a energia vai enfraquecendo. Então mesmo quando tudo parece bem por fora, alguma coisa dentro começa a pesar. Então é um vazio que aparece sem aviso, aquela sensação de você estar andando em círculos, mas não sabe para onde está indo, não vê muito sentido no que está fazendo. É aquela insatisfação constante, aquele cansaço, mas não é um cansaço só físico, é um cansaço existencial, sabe? É um cansaço de estar vivendo em desacordo com o que você sente. É um cansaço de não estar seguindo, de não estar escolhendo o que nasce do seu sentido, dos seus desejos, mas só de performar uma vida que parece bem para quem vê de fora, mas que não pulsa no seu coração. E aí ocorre um desalinhamento que não é só espiritual na alma, mas é fisiológico também, porque a neurociência mostra que quando a gente ignora o que sente, o nosso corpo inteiro entra em estado de alerta. Então a nossa mente fica mais dispersa, o nosso corpo contrai, a ansiedade aumenta e a vida pesa, aquilo vai pesando, a gente vai carregando aquilo que não é vivido, aquilo que não é dito e aquilo que não encontra espaço para ser sentido. E eu sei bem como é se sentir assim, falando um pouquinho da minha história. Por muito tempo eu não me reconhecia na vida que eu estava levando, por volta dos meus 24 anos, eu simplesmente estava vivendo a vida ali, eu fui seguindo o roteiro do que era esperado de mim. Então eu já tinha feito a faculdade, estava trabalhando, estava começando a crescer profissionalmente, tinha um relacionamento longo, estava prestes a ficar noiva, um relacionamento de quase 8 anos, estava seguindo ali o script, né, que era esperado. E aí eu parei e me perguntei assim, o que que é meu aqui? O que que realmente é meu aqui? O que que realmente faz sentido aqui? Porque eu percebi que, na verdade, boa parte daquelas escolhas não foram escolhas que vieram do fundo do meu coração. Eu estava apenas seguindo ali um roteiro, eu não tinha um autoconhecimento para entender o que que realmente pulsava dentro de mim. E aí eu contei um pouco mais no meu Instagram, para quem quiser ver em detalhes, está lá nos meus posts fixados, mas eu comecei ali uma jornada de autodescoberta mesmo, e aos 24 anos eu peguei as minhas economias, fui para a Irlanda, fiz um intercâmbio, simplesmente porque eu sentia esse desejo e eu ia abafando esse desejo, porque eu tinha que conquistar a carreira tão sonhada, eu estava num relacionamento e ele não queria fazer essa viagem, então foi me moldando para caber nesses papéis e fui deixando de lado esse desejo. Até que eu fiz esse questionamento, né, veio esse grande despertar, assim, de me olhar de fora e falar, não, peraí, para onde eu tô indo? Eu que escolhi, quais são as minhas escolhas? E aí eu peguei as minhas economias, fui para Irlanda, fiquei 2 anos e meio lá, tive várias experiências, viajei para vários países, aprendi o inglês, fui babá, fui garçonete. Foi uma experiência que me mostrou que eu tenho essa essência de querer viajar, de querer explorar, sabe? Isso estava muito vivo em mim, adormecido em mim, na verdade, e eu dei vida àquilo. Então, foi um resgate do meu desejo mesmo, né? Foi entender quem eu sou para além dessas funções que eu tô tentando preencher aqui. Se eu não tivesse esse script que a gente já nasce com ele, que é esse script de crescer, trabalhar, ter um relacionamento, casar, ter filhos, aposentar, curtir um pouquinho a vida e morrer. Se eu não tivesse esse roteiro pré-definido, quem eu seria? Para onde que aponta o meu entusiasmo? Para qual que é o desejo que está aqui latente e que eu não tô nem dando oportunidade para escutar, porque eu tô buscando preencher esses papéis, seguir esse roteiro. E mesmo depois dessa experiência, quando eu voltei ao Brasil, eu tentei novamente me encaixar, o que mostra que a gente tem que estar sempre desperta mesmo, né? Porque é muito fácil a gente se perder da gente. Então eu tentei novamente me encaixar
numa carreira corporativa, entendendo que aquilo era um modelo de sucesso, crescer numa grande empresa, e eu tentei seguir esse caminho porque eu entendi que era um modelo de sucesso que eu deveria perseguir. Eu vivi também uma relação abusiva que foi curta, mas que eu vi ali o quanto eu comecei a me perder, o quanto eu comecei a me diminuir para caber naquele espaço, para ter aquele amor, para poder de alguma forma preencher esse pré-requisito, esse papel de viver um amor, e me submeti a tratamentos, né, a situações que iam contra a minha essência, que me adoeciam. Então eu tive que ter essa confiança em mim para sair daquilo e falar, não, isso aqui eu não vou me submeter a tal ponto, eu não vou me anular tanto só para ter um amor. A custo de quê? Né? Se custa a minha paz, custa demais, custa caro demais. Então, esses exemplos só para mostrar que em vários momentos a gente pode acabar pegando rotas erradas para poder se encaixar, para poder ser amada, para poder atingir certos ideais, certos papéis na vida. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, tá até aqui na minha estante para quem tá vendo pelo vídeo. Nesse livro, a Clarissa, ela é uma psicóloga junguiana, além de escritora, poeta. Nesse livro, ela faz uma investigação profunda do inconsciente feminino. E aí ela vai mostrando como que as mulheres foram se perdendo de si ao longo de gerações, sendo moldadas e até domesticadas, é um termo que ela usa bastante. Então, além dessas regras que eu comentei, né, que a sociedade coloca pra gente, e a gente vai se encaixando, tudo isso é reforçado por histórias que a gente cresce ouvindo, né? Então, histórias que colocam a mulher nesse lugar passivo, esse lugar de espera, de esperar pelo príncipe encantado, de encontrar o amor. E aí, nesse livro, a Clarissa traz outras histórias que foram ocultadas, que foram esquecidas ou que foram alteradas, que a gente não teve acesso. Ela traz outras histórias que vão resgatar a nossa verdade interior, que vão evocar um outro lado mais instintivo, a nossa força criativa, a nossa potência, que vão resgatar os nossos desejos. Então essas histórias, elas tocam em lugares muito profundos da nossa psique e vão mostrando que, sem perceber, a gente foi se moldando para caber naquilo que a gente acreditou que deveria ser. Então a gente ou aprendeu a esconder quem a gente é, ou a gente nem sequer olhou, nem sequer parou para ver, para acessar quem a gente é. E aí a gente coloca para debaixo do tapete todo um campo de possibilidades e de desejos que poderiam florescer para poder se encaixar, porque a gente não é incentivada a se conhecer, a se escutar, a se conectar com a gente. A gente aprende a cumprir papéis. E aí o que acontece é que o que fica reprimido não desaparece. Isso que é muito louco, aquilo fica escondido no nosso corpo, nos nossos sonhos que a gente tem, nos sintomas que a gente carrega. Então aquilo fica no nosso inconsciente ali, esperando para ser visto. É como se fosse uma essência que está adormecida, só esperando a gente acordar para dar vida para ela, sabe? Então a vida não vivida, ela cobra, e ela cobra alto. E aqui eu não falo de sonhos de infância que não foram realizados, porque esses sonhos mudam e tá tudo certo. Mas são aqueles desejos que te visitam hoje, que batem à sua porta e você ignora, você engole, você não tem nem coragem de olhar, às vezes. Aqueles sentimentos também que você guarda, aqueles limites que você não coloca e vão te corroendo por dentro. São os sims que você fala para as pessoas e os nãos que você fala para si mesma. E aí, segundo a Clarissa, o preço que a gente paga por isso é a gente ter uma alma faminta. Isso é tão forte, né, gente? É como uma alma que vai vivendo a vida com fome de si mesma. Então, o que fica muito claro nesse livro é que se a gente não fizer um esforço intencional de cultivar aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa potência criativa mais autêntica, os nossos desejos, a nossa alma, a gente vai simplesmente ser engolida, a gente vai viver para corresponder àquilo que esperam de nós. E mais do que isso, a gente vai deixar a nossa psique, a nossa mente, ser povoada, ser invadida por pensamentos que só fortalecem essa desconexão com a gente. Então, quando a gente
fica repetindo ali que eu sou procrastinadora, eu sou insuficiente, eu não sou boa nisso, eu não termino nada que eu começo. Se eu te disser que você não é isso, que tudo isso é apenas transitório, que não é a sua essência, que você foi apenas ensinada a acreditar que você é assim, por conta de coisas que você ouviu, por conta de experiências que você viveu e, como eu falei, por conta de pensamentos que foram de alguma forma implantados por essa sociedade que nos faz sentir sempre incapaz, sempre insuficientes para poder cumprir esses papéis. Então, quando a gente cultiva esse tipo de pensamento, essas narrativas mentais, a gente dá mais poder para essa desconexão. Então, você não só se trai quando você se abandona no agora, mas quando você se apega a versões passadas de você mesma, versões antigas de você. Quando você se prende a certas ideias de, eu sou assim, eu sou assado. Essas ideias te afastam de quem você realmente é e de quem você pode ser. Existe uma coisa na neurociência que se chama viés de confirmação. Então, a gente busca inconscientemente, claro, a gente busca pessoas, contextos e situações que confirmam aquilo que a gente acredita sobre o que a gente é, sobre o que a gente merece, em qualquer área da vida. E aí, o nosso inconsciente vai nos dirigindo ali. Então, se eu acredito que eu mereço isso, eu vou de alguma forma buscar isso inconscientemente. Então, são camadas profundas que operam ali no automático, sem a gente perceber. Então, quando a gente fala, eu sou assim, eu sou assado, essas características são transitórias, elas não são a sua essência, elas não nasceram com você. Então, às vezes, por fidelidade a uma versão passada sua, a uma ideia que você aprendeu a nutrir sobre você, você pode estar traindo uma verdade sua que quer florescer, que está pedindo espaço. Então, para viver a sua verdade, muitas vezes, você vai ter que abandonar quem você acreditou ser. E a pergunta é, você está disposta a abandonar? Para a gente viver a nossa verdade, a gente vai ter que desapegar de certas verdades que a gente carregava. Então, sabe quando você pensa, eu tenho uma vontade secreta de fazer tal coisa, mas eu não sou boa nisso, isso não é para mim. Às vezes, essa tal coisa aí é algo da sua essência, é algo da sua verdade que quer ser manifestado, mas você não se permite viver, não se permite aprender e viver esse processo por conta de um apego a essa narrativa aí. No meu processo de autodescoberta, quando eu comecei a mergulhar nesse autoconhecimento, quando eu comecei a escutar os incômodos, a escutar os desejos do meu inconsciente que estavam ali vindo à tona, veio também uma vontade muito grande de me expressar, de criar. Igual quando eu era criança. Eu sempre tive essa expressão criativa, mas foi algo que eu abandonei, que eu deixei de lado para me encaixar ali no papel de adulta séria, profissional séria. Então, com essa reconexão, com essa escuta, isso voltou muito forte. Mas aí, diante dessa vontade de criar, eu esbarrei com uma sombra minha, que foi o medo do julgamento. Obviamente, porque uma parte minha julgava quem aparecia na internet. Eu achava que era sobre ego, que era uma busca por validação, por querer aparecer. E aí, abrindo um parêntese aqui, o que eu entendi é que quem pensa assim como eu pensava, também está no ego. Porque quando você tem a vontade de se expressar, mas não faz pelo medo do julgamento, é o seu ego gritando. Porque é você querendo se esconder para não ser julgado, para também ter a validação. Então, de qualquer maneira, vai ter ego, né? Porque a gente está aqui nessa experiência humana da matéria que tem luz e sombra. Então, se vai ter ego de qualquer maneira, que eu use então esse ego para ser um veículo para manifestar a minha essência. Então, muitas vezes, o excesso de proteção também nos impede de ser fiel a gente mesma. Então, eu tive que atravessar essas sombras, esse medo, para ser fiel à minha vontade de me expressar. Tem uma frase da Clarice Píncola Estes que eu acho que resume tudo isso. Ela diz: para ser autêntica, é preciso amar mais a própria alma do que a aprovação dos outros. Gente, para mim essa frase, assim, ela diz tudo. Então, muitas vezes a gente troca a nossa própria verdade pela aprovação do outro. A gente se trai para ter a aprovação do outro.
E é aí que a gente se perde. Então eu acho que pra gente ser fiel a gente, pra gente conseguir viver a nossa verdade, a gente tem que cultivar diariamente essa escuta interna. Não é sobre a gente nunca se perder, mas é a gente sempre buscar essa autoconsciência de se observar, de se sentir. Porque mesmo quando a gente começou já a ter essa escuta interna, a gente pode se perder. Porque a gente vive num mundo com muitas influências, a gente está sempre vendo as possibilidades de vidas dos outros, tem as redes sociais para potencializar isso, tem as pressões externas, as expectativas, as distrações. Então é muito fácil se perder. E além disso, a gente está falando de padrões muito antigos, né? Esses padrões de buscar se encaixar nos papéis. Então é muito difícil romper com eles. E às vezes é óbvio que a gente vai ter que ceder também, né? A gente vai ter que abrir mão de certas coisas para alguns papéis que a gente vai desempenhar na vida. Mas o que não dá é para você se abandonar por completo. É você abandonar aquilo que é a sua base, a sua conexão com seus desejos, aquilo que te sustenta como pessoa. Então é sobre você escutar os incômodos, não ignorar os desconfortos, é sobre você não colocar para debaixo do tapete aquilo que está pulsando aí dentro de você, aquilo que quer se manifestar através de você, mesmo que você comece ali dando os pequenos passinhos, é sobre seguir o nosso sentir para saber o momento em que as coisas têm que morrer nas nossas vidas. Então entender esses ciclos de morte e vida, não estender aquilo que nos adoece, é sobre a gente passar pelo desconforto de bancar quem a gente é, porque nem todo mundo vai nos aceitar, vai nos amar ou vai entender a nossa forma de viver e de ver a vida. Então sim, mulher, ser quem a gente é exige coragem demais, não tem jeito. Acho que é coragem diária pra gente conseguir se manter e se bancar no caminho que faz sentido pra gente. E quando a gente se desviar desse caminho, quando a gente se trair, se perder, a gente sempre pode voltar, porque esse ser mais profundo sempre vai estar ali, esse ser que sente, que deseja, sempre vai estar ali esperando a gente se reconectar de novo. Bom, por hoje é isso que eu tinha para falar. Obrigada pela companhia, para você que chegou até aqui. E se o episódio tocou em você, me conta nos comentários, eu vou adorar saber, para a gente trocar um pouquinho mais. E como sempre, eu te peço para favoritar esse episódio ou deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E eu te vejo na próxima semana. Até!